Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Romanos 8:19. Romanos 8:19. Que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não, gente, olha esse versículo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Em algumas versões vai estar: a terra espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Deus, Ele tem expectativa sobre você nessa noite. Deus, Ele tem uma expectativa sobre mim e sobre você. Deus, Ele tem uma expectativa de um posicionamento meu e seu. E todos nós temos expectativas. Todos nós criamos expectativas com o decorrer da nossa caminhada, com o nosso crescimento. Nós depositamos expectativas e temos expectativas em pessoas. Temos expectativas nos nossos pais. Nós temos expectativas também nos nossos estudos, em trabalhos, em quem eu vou ser, o que eu vou fazer, quando eu estudo para uma prova, quando eu me esforço muito, eu fico com uma expectativa muito grande de querer conseguir passar, de alcançar aquele objetivo. Nós temos expectativas, como também nós temos expectativas na área emocional. Eu tenho expectativa com a pessoa que eu vou conhecer, tenho expectativa para quando eu for casar, expectativa de como vai funcionar as coisas, expectativas de quando vai ser quando eu chegar naquele emprego dos meus sonhos. Entende que nós temos expectativa? A expectativa, ela é como se fosse um combustível dentro de nós, que ela vai gerando um gás dentro da gente, de não desistir, de não parar, porque nós ficamos ansiosos esperando aquilo acontecer. Mas para aquilo acontecer é necessário um posicionamento. Fala, posicionamento. Na nossa vida é necessário ter posicionamento. Nós temos expectativas sobre coisas, sobre lugares, sobre pessoas, mas há pessoas que têm expectativas em mim e você. Os nossos pais, os seus pais, eles têm expectativas em vocês. Eles têm expectativas de vocês serem bons filhos. Eles têm expectativas de ter feito uma boa criação. Eles têm expectativa em vocês de vocês serem alguém com coração bom, um coração que ajuda, um coração que tenha compaixão. Eles depositaram a expectativa em vocês, de quando vocês casarem, vocês serem boas esposas, bons maridos, para quando vocês estiverem os seus filhos, de vocês serem bons pais, de eles falarem assim: nossa, valeu a pena, nossa, ralei duro, mas valeu a pena. Os seus pais, eles têm expectativas em vocês, mas também há pessoas lá fora que têm expectativas sobre nós aqui dentro. Júlia, como assim? Tem pessoas lá fora que nos olham e depositam expectativas sobre nós. Vai depositar expectativas e fala assim: eles não podem errar. Mesmo que a gente não é santo, nós erramos. As pessoas lá fora vão olhar para nós como cristãos, pequenos cristos, que somos seguidores dele. Fala assim: eles não podem errar, porque qualquer deslizadinha tá falando, tá vendo? E diz ser crente. As pessoas lá fora depositam expectativas sobre nós. Então nós somos olhados, nós somos observados de todos os cantos. Nós somos observados, nós somos talvez apontados muitas das vezes, porque as pessoas têm expectativas sobre nós. As pessoas ficam esperando o que nós iremos fazer, que atitude nós iremos tomar diante de uma situação, diante de uma circunstância. Mas não é só isso. Deus, Ele tem expectativa sobre mim e sobre você. Deus, Ele tem uma expectativa grande sobre nós. E quais são as expectativas de Deus? Que nós tenhamos uma fé firmada na palavra. Quais são as expectativas que Deus tem sobre mim e sobre você? Que nós tenhamos um coração totalmente aberto para o perdão. Quais são as expectativas de Deus para as nossas vidas? Que nós venhamos ser humildes, como Jesus foi humilde aqui na terra. Porque se nós somos considerados como cristãos, entenda que cristão é uma palavra de pequenos cristos, seguidores de Cristo, seguidores de Jesus. Então Deus, Ele tem uma expectativa sobre nós. Ele não está fazendo, Ele não vai planejar uma expectativa, Ele tem uma expectativa sobre nós. Deus, Ele tem uma expectativa de uma busca incessante de relacionamento com Ele. Então as expectativas de Deus sobre nós é grande. Qual que é a expectativa que Deus tem sobre nós? Um posicionamento. Um posicionamento.
Estamos precisando nos posicionar como filhos e filhas de Deus. Uau, Júlia, que lindo, que maravilhoso. Deus tem expectativa, eu sei. Mas tem mais uma única pessoa que tem expectativa sobre nós, que é Satanás. Satanás, ele tem expectativa sobre nós, de nós errarmos. Satanás tem expectativa sobre mim e sobre você, de cairmos no erro. Satanás tem expectativa de nós, nos rondando o tempo todo, vai falando assim, vai briga, ele parece aquele foguinho que vai ativando, vai, cria uma encrenca, cria uma divisão, cria uma contenda, briga com seu pai, bate a porta, sai de casa. Satanás, ele tem uma expectativa sobre mim e você, de nós errarmos, de nós falharmos, para depois ele falar assim, tá vendo Deus o que eu estou fazendo com o seu filho? Então Satanás, ele tem uma expectativa sobre nós, e diante de todas essas expectativas, nós precisamos estar posicionados diante de Deus, posicionados para que nós não venhamos cair na tentação, assim como Sansão. Creio que todos aqui conhecem a história de Sansão. Sansão era um homem íntegro. Sansão foi um homem que foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Sansão, ele foi um homem que ele foi chamado como nazireu. O que é um nazireu? É alguém que é separado para Deus. O nazireu, ele faz um propósito que ele não pode cortar o cabelo. E Sansão, ele tinha suas tranças, tinha os seus cabelos que ele não cortava. Que o anjo do Senhor desceu até a mãe de Sansão, até os pais, falando assim, deste menino vocês não irão passar navalha em sua cabeça. Então Sansão, ele foi consagrado desde o ventre. Entenda que cada um de vocês que estão aqui, vocês foram consagrados desde o ventre. Vocês foram escolhidos por Deus desde o ventre. Vocês foram chamados para viver o evangelho, chamados para viver a promessa, chamados para viver a glória desde o ventre. Só que o que aconteceu com Sansão? Sansão, ele foi um homem que foi escolhido, separado. Ele foi um homem assim que Deus pegou e entregou e falou assim, olha, este vai ser meu. Este vai ser um homem que vai ser consagrado. Só que Satanás tinha expectativa sobre Sansão, de colocar todas as tentações à sua volta. Todas as tentações à sua volta. A ponto de que se você for ler a história lá em Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16, vai contar a história completa de Sansão. Nessa história completa de Sansão, vai falar que primeiro ele foi casar com uma mulher, sem ser Dalila. Ele foi casar com uma mulher, só que esse casamento não tinha aprovação dos seus pais. Entende que Sansão primeiro, teve o primeiro erro aí? Ele foi casar sem a aprovação dos pais. Sansão era um jovem, ele não era um velho aí de coloca, não vou falar 40 anos, né? Em nome de Jesus, ele não era alguém de melhor idade. Mas Sansão era um jovem. Imagina que Sansão devia ter o quê? Naquela época eles casavam cedo. Então acredito que Sansão devia estar beirando uns 20 anos. 25 no máximo, mas eu acredito que nem isso. E Sansão, ele chega até os seus pais e fala assim, eu fui até a terra dos filisteus e encontrei uma mulher. Encontrei uma mulher a de qual eu me agrado. E eu quero tomá-la a casamento, eu quero tomá-la para mim. Seus pais olham e falam assim, meu filho, não tem outra pessoa, não tem alguém da nossa terra, não tem alguém da nossa cultura. Não, eu quero ela. E Sansão teve o primeiro erro. Ele se envolveu com alguém sem a aprovação dos pais e se envolveu com alguém com um jugo desigual. Nós somos jovens, às vezes nós queremos encontrar alguém, como eu falei, se nós temos expectativas de querer encontrar alguém. Muitos aqui ficam na dúvida, será que eu realmente vou encontrar alguém? Gente, calma, solteiros de plantão, é só um plantão, tá? Vocês vão encontrar alguém em nome de Jesus. Mas Sansão, glória a Deus, mas Sansão, ele estava apaixonado. Sansão, ele estava com seus olhos vendados. Sansão, ele estava assim, louco de amor. Quem já esteve apaixonado sabe como que é. Sansão, ele não estava se importando com quem ela era, não estava se importando com a opinião dos seus pais, ele apenas queria ela. E Sansão teve o primeiro erro, na verdade teve 2 erros aí, se envolveu com alguém que não deveria, e se envolveu com alguém que era jugo desigual. Nós somos teimosos em às vezes querer bater perna com os nossos pais, e falar, eu quero. Mas
olha para nós. Chegou a hora de parar de falar eu quero, e de você se posicionar e falar assim: eu sou alguém responsável, eu sou alguém maduro. Está na hora de eu crescer, está na hora de eu amadurecer. Se meus pais falaram não, é porque não é o tempo ainda. Sansão, ele se envolveu com a pessoa errada e no tempo errado. Ele se envolveu com a pessoa errada e no tempo errado. Então Sansão, ele teve este momento, mas ele se casou com a moça. E fala que depois do segundo erro, se vocês forem ler a história, vocês vão entender. A moça foi dada a casamento ao seu amigo. Enfim, acelerando aqui a história, Sansão teve o terceiro erro. E qual foi o terceiro erro de Sansão? Que ele não teve um posicionamento. Fala que ele se envolveu com uma prostituta. Sansão se envolveu com uma prostituta. Mas espera, Sansão não foi o consagrado desde o ventre? Foi. Mas nós somos, Satanás, ele tem expectativa sobre nós a todo tempo, querendo fazer a gente errar, pecar, cair. Errar, pecar, cair. Errar, pecar, cair. Ele o tempo todo vai querer fazer com que a gente caia. Em nome de Jesus, eu quero declarar que vocês não vão cair nas armadilhas de Satanás. Em nome de Jesus, eu quero declarar que vocês vão se manter íntegros, vocês vão se manter posicionados. Vocês não vão acontecer que nem Sansão. Não vai haver jogo desigual, não vai haver contenda dentro da sua casa, não vai haver desavença. Vocês estarão posicionados em Cristo Jesus, porque Deus tem expectativa sobre vocês. Ele tem expectativa sobre vocês. E Sansão, ele se relaciona com uma prostituta. Você fala assim: Júlia, como assim? É errado você ter relações sexuais? Não, mas é errado no tempo errado e com uma pessoa que você não quer nem ter como esposa. Então Sansão, ele estava fazendo tudo no tempo errado. Ele estava fazendo tudo conforme o prazer e a vontade dele. Vocês não vão ser levados pelos prazeres da carne. Vocês não vão ser levados pelos prazeres humanos. Vocês não vão ser levados pelas suas próprias vontades. Porque Jesus, ele começa a derramar o domínio próprio. Jesus começa a derramar o fruto do Espírito Santo sobre cada um de vocês. E vocês vão ser a geração que fará a diferença. Enquanto muitos aí não estão nem aí, se entregam para qualquer um, vocês são aqueles que vão se manter firmes e posicionados. Sansão, ele se pegou e teve relações com uma prostituta, mas foi só um caso de uma noite só. Foi algo só para satisfazer ele, porque como eu falei, ele era jovem, ele talvez estava com os hormônios alterados, mas isso não explica. Porque quando alguém está posicionado, como nós vemos como José, ele foge da tentação. E assim Sansão mais uma vez caiu nas armadilhas de Satanás. Mas como eu falei, Deus tem expectativa sobre vocês. Deus tem expectativa sobre vocês. Logo após, Sansão conheceu Dalila, e com ela ele se apaixonou. Fala, se apaixonar. Se apaixonar é bom demais, gente. E Sansão, ele mais uma vez se apaixonou. Só que ele se apaixonou novamente por um jugo desigual, por algo que não estava de acordo. Ele mais uma vez, ele estava reagindo de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Ele não perguntou a Deus: Pai, como que é a sua vontade? Pai, o que você quer para a minha vida? Não. E eu posso falar que Deus ele tinha expectativa sobre Sansão, porque fala que quando ele estava no campo, veio um leão sobre ele e ele rasgou o leão. Só que antes de ele rasgar o leão, na passagem vai falar literalmente assim, que o Espírito Santo se apossou de Sansão naquela hora. Deus ele tinha expectativa sobre Sansão, como Deus ele tem expectativa sobre cada um de vocês. Deus ele fala: eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre vocês. Não importa o que aconteceu, não importa o que passou, mas eu vou continuar tendo expectativa sobre vocês. As expectativas de Deus nunca se acabam sobre nós. Deus ele tem expectativa sobre vocês. E fala que o Espírito Santo se apossou de Sansão naquele momento. E Sansão ele rasgou o leão, como se fosse um cabrito. Eu não sei nem rasgar um cabrito como dirá um leão. E fala que ele rasgou. Foi algo tão fácil. Mas Sansão ele estava tomado pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade. E Sansão, passando o tempo, ele se envolve com Dalila. E Dalila chega: qual que é a sua fraqueza? Eu
imagino Dalila chegando, se fosse nos dias de hoje. Qual que é a sua criptonita aí? Conta aí, conta o que te deixa fraco. Você é um homem tão forte, você é um homem tão corajoso, você parece que não tem medo de nada. E aí Sansão, ele vai enrolando, ele conta uma coisa, ela vai e mete a facada para ele pelas costas. Só que primeiro Sansão não conta o verdadeiro segredo. Ele conta outras coisas banais, conta outras coisas que não fazem sentido, que realmente não vão fazer com que ele perca a força. E a Dalila tenta uma, tenta duas e tenta três. E ela consegue o que ela quer. Dalila finalmente chega ao seu propósito que ela queria. E ela fala assim: você não me ama? Jogou o famoso charme da mulher. Cadê as mulheres aí? Que faz aquele drama. Você não me ama? Você não me quer? Parece que você está me ignorando. A mulher, ela tem o poder tanto para destruir quanto para salvar. A mulher a mulher sábia edifica o seu lar. Mulheres solteiras, sejam mulheres sábias. Sejam mulheres sábias. Sejam mulheres íntegras, de um coração íntegro com Cristo. E Dalila, quando descobre o seu segredo, ela, mas eu vou contar lá para os filisteus. E ela conta. Que nós aprendemos: não conte as suas fraquezas para quem não está no mesmo propósito. Júlia, mas eu amo. Não conte a sua fraqueza para quem não está no mesmo propósito. Júlia, mas é meu amigo. Não conte a sua fraqueza para quem não está no mesmo propósito, porque essa pessoa vai querer te destruir. Essa pessoa vai querer acabar com você. Não conte os seus segredos para qualquer um. O que Deus entregou foi para Sansão. Se ele quisesse que mais alguém soubesse, ele teria espalhado para todo mundo. Mas ele não queria, era algo entre Deus e Sansão. E Sansão deixou com que o poder feminino se apoderasse, falasse mais alto. Porque fala que ele ficou com seu coração angustiado, com seu coração apertado, entristecido, e falou assim: eu vou te falar, eu vou te falar. E ele falou. Não conte os seus segredos, não conte a sua fraqueza para quem não te edifica. Para de contar os seus segredos e a sua fraqueza para qualquer um aí fora. Para de contar os seus segredos para aqueles que você acha que estão à sua volta e estão com você. Porque hoje estão com você, mas passa amanhã as pessoas, qualquer coisinha que você faz, elas te abandonam, vira a cara, mete o bloco e tá nem aí. Essa é a geração de hoje. Por isso nós devemos nos manter íntegros diante de Deus. Deus, eu estou fraco, se recorre aos pés de Jesus. Deus, eu não consigo, se recorre aos pés de Jesus. Sabe por quê? Na palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então se eu estou fraco, eu não vou contar para quem está à minha esquerda, para quem está à minha direita, para quem está na minha frente, para quem está caminhando comigo. Eu vou contar para Deus. Eu vou me fortalecer em Deus, porque neste momento que eu dependo totalmente dele, não sou mais eu, mas é ele em mim. Entende que agora, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, não vai ser mais pelas minhas mãos, não vai ser mais pelas minhas forças, mas vai ser diretamente por Cristo. É algo como se viesse assim de cima até embaixo. Você fala: Deus, eu não consigo. Deus fala assim: espera que eu estou derramando maná. Deus, parece que eu não vou conseguir sobreviver, parece que eu vou morrer afogado. Espera que eu estou abrindo o mar. Deus, parece que eu não estou vendo o chão. Caminha sobre as águas. Deus, Ele tem um propósito para vocês. Você fala: Deus, parece que está tudo perdido. Deus, a minha família vai ser destruída. Eu vou tirar eles lá de Sodoma e Gomorra somente para salvar, porque eu ouvi a sua oração. Deus, Ele se importa com vocês. Deus, Ele se importa com vocês, porque Ele tem expectativas sobre vocês. E o que aconteceu com Sansão? Ele se deixou ser levado. Sansão, ele foi levado, aprisionado, teve os seus olhos furados. O que Satanás vai querer mais fazer é fechar os nossos olhos, colocar escamas sobre nós, para que a gente não veja o poder e o milagre de Deus. Satanás vai querer cobrir os nossos olhos, para que nós viramos prisioneiros dele. Sansão virou prisioneiro dos filisteus. Agora falava que os filisteus zombavam de Sansão. Eles zombavam de Sansão. E Sansão não teve um posicionamento em Cristo. Meu Deus. Mas eu me recordo de outra pessoa que também não teve outro posicionamento em Deus, que foi o irmão do filho pródigo. Por que o irmão do filho pródigo? Quando o filho pródigo estava voltando, o seu pai se alegrando, festejando, ele ora assim:
Até imagina ele, tá festejando por quê? Tá festejando por quê? Seu irmão tá vindo, seu irmão tá vivo, ele tá voltando. Tá, mas por que pra mim nunca fez nada? Inveja. Essa é outra expectativa de Satanás que ele tem sobre nós, a inveja. Inveja, comparação. Mas eu sempre estive à sua casa, meu pai, e você nunca matou um novilho para mim, você nunca matou um carneiro para mim, você nunca me deixou festejar com meus amigos. Meu filho, tu tens liberdade para tudo. Por que se entristece? Meu filho, seu irmão está voltando, seu irmão mais novo, o caçulinha lá, ele está vivo. E quando nós nos deixamos levar pelas armas de Satanás, pelas expectativas de Satanás, nós não nos alegramos com quem está à nossa volta. Nós olhamos para aquele irmão que está do nosso lado e assim, mas ele errou e pecou tanto e está voltando. Nossa, todo domingo parece que ele aceita Jesus, pelo amor de Deus. Nossa, nunca vai consertar a vida. Nossa, porque ele parece que tem mais privilégio que eu. Eu estou aqui há 20 anos na casa de Deus, servindo a Deus, nunca desviei, e Deus parece que não fez nada para mim. Deus parece que nunca falou comigo. Comparação e inveja. Essa é a outra expectativa de Satanás que ele tem sobre as nossas vidas. Semana passada nós falamos sobre a importância dos muros. A importância dos muros. Quebre o muro da inveja. Quebre o muro da comparação. Porque essas são as armadilhas. Essas são as expectativas que Satanás tem para nós. Ele vai querer nos fazer desistir de tudo. Ele vai querer nos fazer largar a mão de tudo. Mas Deus, ele continua dizendo: eu tenho expectativa sobre vocês. Eu tenho expectativa sobre vocês. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ser abandonados. Porque eu estou com vocês. Não temas, eu estou com vocês. Isaías 40:31 diz: não temas, eu estou com vocês. Ele está contigo. E Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E diz que o irmão fica entristecido, e não fala na passagem se ele voltou, se ele abraçou o irmão. Ele permitiu com que Satanás liberasse e fosse usado com as expectativas que tinha sobre ele. Tome cuidado com as expectativas, porque Satanás o tempo todo ele vai derramar, vai querer te tentar com as expectativas que ele tem. Mas quebre todas as expectativas de Satanás, falando: eu sei quem sou, e eu sei o que eu carrego. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Talvez você pode ser até aquele que foi desprezado por muitos. Teve olhares tortos, falando assim: este é um improvável. Talvez você esteja aqui e você fala assim: eu sou um improvável. Davi, se a gente for lembrar da história de Davi, um pequeno jovem. E esse pequeno jovem, ele foi cuidar dos irmãos. E fala que esse pequeno jovem conseguiu derrotar um gigante. Um pequeno jovem conseguiu derrotar um gigante. Tinha um exército inteiro, estava o rei ali, e eles temeram. Davi então chega, falando assim: e que é isso, um gigante? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego. E ele foi lá, pegou as suas 5 pedras e tacou, e venceu. Só que foi tão simples assim? Foi. Davi sabia quem ele era e o que ele carregava. Deus tinha uma expectativa sobre Davi. Talvez muitos possam te olhar, muitos possam te julgar, talvez muitos possam te desprezar, mas Deus, ele fala: eu tenho expectativa com você, e espera que você vai fazer algo além. Você não vai usar algo que é dos outros. Além de eu te usar, eu vou usar o que você tem nas suas mãos. Não se envergonhe com o que você tem nas suas mãos. Talvez você olhe e fale assim: é pouco. Deus, ele fala: eu vou te usar com o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos é mais precioso do que qualquer outra pessoa. Não adianta você querer colocar a armadura de outros. Davi colocou as armaduras e ele não conseguia nem andar de tão pesado. As armaduras dos outros vai pesar sobre nós. Nós não vamos saber como utilizar. Mas Deus, ele fala: eu vou usar vocês através de um posicionamento que vocês tiverem, para que vocês possam ser usados com o que estiverem na mão. Vocês vão vencer gigantes, vocês vão vencer batalhas. Davi venceu uma batalha que não era nem dele. A batalha não era de Davi. A batalha era dos soldados. A batalha era do rei.
Mas Davi venceu a guerra que não era dele. Vocês vão, através do seu posicionamento em Deus, vocês vão vencer batalhas que não são suas. Além de vencer as suas, vocês vão vencer batalhas que não são suas. Pessoas vão te olhar e falar assim: você não consegue, você é um incapaz, você é um improvável. Mas Deus, Ele usa os improváveis. Você está sendo usado por Deus. Se você olha e fala assim: eu sou improvável, ninguém acredita em mim. Davi, ele era rejeitado pela própria família. Até a família o desprezava. Ele estava quase nem fazendo mais parte. Deus vai te usar através do seu posicionamento. Basta um posicionamento para que Deus venha usar a sua vida. Basta um posicionamento para Deus Ele realizar os milagres dele. Basta um posicionamento para você ver transformação, para você ver cura. Basta um posicionamento para você se erguer diante de Deus. Fala: Deus, eis-me aqui, meu coração está aberto. Deus, eis-me aqui, eu sou teu. Satanás, ele não vai mais deitar nenhuma expectativa sobre vocês. Satanás não vai fazer com que vocês caiam, porque Deus, ele tem expectativas sobre vocês. E sabe qual que foi o melhor? Porque através do posicionamento que Davi teve, ele recebeu uma esposa, e ele era um jovem que todo mundo desprezava. Ele recebeu uma esposa e ele recebeu a porta aberta para se tornar rei de Israel. Davi, ele através do seu posicionamento o tornou rei e recebeu uma esposa. Ele se tornou rei e recebeu uma esposa. Meu Deus! Tudo através do posicionamento. Porque Deus, ele fala: através do seu posicionamento, até aquilo que talvez você não desejava tanto, eu sei o que é necessidade e eu vou suprir. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu vou vir com provisão, porque eu tenho expectativa sobre vocês, e através de vocês eu vou fazer acontecer. Deus, ele vai fazer acontecer nessa noite. Deus, ele vai fazer acontecer nessa noite. Mas teve só mais um rapaz que através do seu posicionamento trouxe cura para o seu lar. Ele trouxe restauração. Ele trouxe alegria sobre o seu lar. E quem é este, Júlia? Este é o filho pródigo. O filho pródigo errou? Ele errou. O filho pródigo falhou? Ele falhou. Mas Deus também tinha expectativa sobre ele, a ponto de perceber que quando ele estava lá perdido, ele estava assim: meu Deus, o que aconteceu comigo? Quem eu sou? Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso com o meu pai. E traz um arrependimento. Através do arrependimento que o filho pródigo teve, trouxe uma transformação sobre a vida dele. Lembra semana passada que nós falamos, através de uma atitude pode mudar toda uma história? O filho pródigo teve esse posicionamento, e o seu posicionamento trouxe uma atitude que mudou a sua geração, que mudou a história da sua casa, que mudou a história de relacionamento com o seu pai. O seu posicionamento e a sua atitude vai mudar a história da sua casa. O seu posicionamento vai mudar a história da sua família. O seu posicionamento vai mudar a história de todos aqueles que te desprezavam. Talvez os seus pais te desprezavam, talvez os seus amigos te desprezavam, mas Deus, ele fala: eu não te desprezo, eu tenho expectativa e eu amo vocês. Deus, ele fala: eu não me esqueci de vocês. Pode todo mundo ter se esquecido, mas eu não me esqueci. E o filho pródigo, ele tem um start na cabeça dele, que ele pega e fala: eu vou voltar, porque os escravos do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo. E ele volta. E eu imagino a cena certinha do filho pródigo voltando e o pai se assentado, talvez num banquinho, e ele assentado assim esperando. E quando ele avista ali de longe o filho pródigo, quando ele avista lá de longe o filho pródigo vindo, ele começa a correr para ele e fala: filho, eu sabia que você ia voltar. Filho, eu tinha expectativa de desse dia acontecer. Filho, vem, me abraça, porque eu te amo. Mas o filho pródigo vem, se rendendo aos pés do pai e fala assim: pai, eu não posso ser considerado mais o seu filho, porque eu falhei, eu errei. Mas o pai fala: ei, não, você não vai ser meu escravo, você vai ser meu filho, você é meu filho. Deus, ele fala: vocês não são escravos, vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus. E o filho pródigo nesse momento ele fala: pai, mas eu errei tanto. O pai fala: ei, traga novas vestes. Começa a vestir ele, começa a tirar roupa suja, porque novas vestes vai significar honra.
o filho neste momento começa a receber a honra do pai. E o pai começa a falar sobre vocês. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu, eu estou derramando honra sobre vocês. Eu estou tirando as suas vestes velhas, as suas vestes rasgadas, as suas vestes sujas. Porque às vezes nós somos o filho pródigo dentro da igreja. Nós somos o filho pródigo dentro da nossa casa. Nós nos perdemos de quem nós somos. Nos perdemos da nossa família. Nos perdemos dos nossos pais. E fala que ele trouxe vestes novas. E as vestes novas vai simbolizar honra. E Deus ele fala: eu estou derramando honra sobre a sua geração. Eu estou derramando honra sobre vocês. Eu estou derramando honra sobre a sua futura geração, sobre os seus filhos, sobre o filho dos seus filhos, sobre toda essa próxima história. A sua história está sendo mudada por Deus. A sua história está sendo mudada por Deus através do seu posicionamento. Só que não foi só isso. O pai fala: ei, traga agora um anel para ele. Um anel, meu Deus, um anel significa poder e autoridade. Deus ele fala: através do seu posicionamento vocês vão receber poder e autoridade. Deus ele começa a derramar poder e autoridade sobre vocês. Autoridade para repreender qualquer artimanha de Satanás sobre a sua vida. Poder e autoridade para repreender qualquer tipo de tentação que tentar cair sobre você. Poder e autoridade sobre qualquer tipo de prazer e vontade sua. Deus ele está derramando poder e autoridade sobre cada um de vocês. Ele fala: estou dando um novo recomeço. Vocês não serão mais o mesmo. Só que tem mais uma coisa. O pai ele traz novas sandálias. Sandálias. Naquela época, somente escravos andavam descalços. E o pai fala: filho, você não é escravo. Filho, eu estou te dando a honra, o poder e a autoridade. E agora, literalmente, a identidade de volta a ser meu filho. Vocês estão recebendo as sandálias de Deus. Porque as sandálias, elas além de proteger o seu pé, vai te tornar filhos de Deus. Vai mostrar que vocês não são mais escravos. Que vocês não vão ser apenas trabalhadores. Vocês são filhos e filhas de Deus. E através desse posicionamento de vocês, Deus ele vai proteger os seus pés e falar: por onde vocês pisar, a planta dos seus pés estará protegido de qualquer artimanha de Satanás. Os seus pés estarão protegidos de qualquer espinho que tentar pisar, que vocês forem pisar. Serão protegidos de qualquer guerra que tentar vir sobre vocês, porque eu estou com vocês. Tudo isso através de um posicionamento. Tudo isso através de um posicionamento. Se o louvor quiser subir. Nós entendemos que nós precisamos ter um posicionamento em Deus. Romanos 8, 19. A terra espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Está na hora de a gente parar de ser corrompido pelos prazeres deste mundo. E está na hora de nós pararmos de sermos levados pelas paixões deste mundo, de sermos levados pela vaidade deste mundo. Está na hora de termos um posicionamento em Deus. Está na hora, porque a terra está esperando. Eu fico imaginando a terra falando assim: vai, você é filho de Deus, é só se posicionar. Deus ele tem uma expectativa em vocês, de vocês voltarem a orar. Deus ele tem expectativa em vocês, de vocês voltarem a jejuar. Deus ele tem expectativa porque ele forma uma nação aqui de pastores. Ele forma uma nação aqui de líderes. Ele forma uma nação aqui de profetas, de mestres, de missionários. Mas basta você se posicionar. Sem posicionamento nada vai acontecer. Porque sabe que toda realização vai vir através de um posicionamento que foi gerado expectativa no coração. Toda realização vai vir através de um posicionamento que foi de uma expectativa que você criou. Então Deus ele tem expectativas sobre cada um de vocês. Deus ele não se esqueceu de vocês. As expectativas de Deus são o amor, o perdão, a compaixão. Deus ele fala assim: eu tenho sobre vocês a humildade. Deus ele tem expectativas para serem derramadas sobre a vida de vocês. Se coloque de pé. Coloque a sua mão no coração. Pai,
Pai, neste momento venha estar vindo sobre essas vidas. Pai, eu não sei como que está o interior dessas vidas. Eu não sei o que o Senhor deseja e falou com cada um deles. Mas eu sei que o Senhor tem expectativa sobre eles. Pai, tira qualquer mentira de Satanás sobre a vida deles. Eu declaro que caia por terra, Senhor. Qualquer muro, eu declaro que caia por terra, Senhor. Tudo aquilo que tenta vir como impedimento sobre eles, eu declaro que caia por terras, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, que eles venham ser usados e ousados na Tua presença. Que eles venham se posicionar, Pai, em buscar mais a Tua face. Que eles venham se posicionar, Pai, em querer ver os Teus milagres. Que eles venham se posicionar, Pai, em querer voltar à essência da adoração, Pai, a essência de busca. Nesta noite, Pai, venha trazer uma fome, uma sede pela Sua presença, de forma extraordinária, de forma sobrenatural, Pai. Eu declaro que a Tua presença venha estar sobre eles, Senhor, dia e noite. Que eles não venham, Senhor, sair de perto de Ti, que eles não venham largar, querer desistir, porque o Senhor está protegendo. O Senhor derrama blindagem, Pai, sobre as suas mentes, sobre os seus corações, sobre os seus pés. Que eles venham ser luz, Pai, que eles venham viver os Teus milagres, viver as Tuas promessas, que eles não venham sair dos Teus caminhos e saber que o Senhor é Deus, que somente o Senhor é Deus, Jesus. Traga mais confiança, Pai. Traga, Senhor, um arrependimento. Traga o perdão, Pai. Traga reconciliações, Senhor, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos, Senhor, sobre os seus amigos. Tudo aquilo que eles perderam em Ti, Pai. Tudo aquilo que eles perderam, Pai, através de tentações, Senhor, de mentiras, que eles possam reconstruir hoje, nessa noite, Jesus. Eu declaro que a Tua presença vai estar com eles todos os dias, no nome de Jesus, no nome de Jesus.